Senhor Presidente Rostan Lanverly, estimados confrades e estimadas confreiras, meu cordial bom dia. Já é um hábito, Rostan, parabenizá-lo pelas frequentes e engenhosas inovações literárias em nossa Casa-Mãe das Letras. No momento, instituído o projeto Um Livro que Li, sinto-me honrado em abordar uma das antológicas obras do notável escritor Monsenhor Pedro Teixeira. Pois bem, privilegiado pela amizade do autor, irei comentar fragmentos de seu livro Poemas que Rezei, o qual, ainda no prelo, contempla belos textos como Esperar a Esperança, Tenho Inveja, Vida, Teologia da Cruz, Seu Antônio e Sonhos Meus. Iniciando, diz ele, de joelhos diante do sacrário, falo com o meu Deus e a Trindade Santa. Abro meu coração e lhes digo o que quero. Falo das fraquezas e vitórias, falo de tudo, mesmo porque eles já sabem de tudo. É este o conteúdo deste livro. Minhas conversas com meu Deus e a Trindade Santíssima, prisioneira do meu amor. Publico algumas das minhas conversas com meu Deus para ajudar, pois, vendo algum tão fraco, vendo alguém tão fraco como eu, mas amado por Deus e louco de amor por Ele e por todos os meus irmãos, nunca poderá sentir-se esquecido, não amado e desesperado. Nestes poemas não há nenhuma maldade, nem segunda intenção. Tudo é conversa do filho com o pai. Tudo é diálogo com o meu Senhor. Tudo é escrito na sinceridade e na verdade. Tudo é puro. Aqui não se busca elogio, mas simplesmente se quer compartilhar, dar ajuda a quem dela precisar. É uma confissão de padre para dar a mão a quem dela precisar. Que não haja admiração, mas encontre-se aqui um livro para rezar, para se aprender a conversar com Deus. Que a Trindade Santa seja louvada, adorada e amada. Comentários. Neste introito poético, o consagrado autor deixa explícito seus íntimos e diários colóquios com Deus, frente ao sacrário, e abre seu amoroso e humilde coração, expondo suas restrições e conquistas, com o amor incondicional, a estreita e sublime correlação Criador-criatura. Cônscio da grande responsabilidade pastoral, o literato Pedro Teixeira, nesta obra, é argumentativo e persuasivo no aconselhamento do seu rebanho, objetivando cristianizá-lo. Expressa o poema Esperar. Esperar a esperança. Esperar sem esperança, esperar sem medo. Esperar esperando, sem saber o quê. Sem saber o porquê, mas querendo esperar contra toda esperança. Esperar que o sonho vire realidade, que os desejos sejam feitos, que o verbo vire carne, que os homens entendam, que Deus nos ouça, que a vida mude, que tudo aconteça. Esperar esperando, sem esperança, mas sempre esperando sem parar, sem desanimar, esperando, confiando, sobreestimando, acreditando na palavra dele, na ordem dele, na vontade dele. Esperar sem ver nada, nem um sinal de vida, mas esperando. Até quando, Senhor? Comentários. O citado poema místico dá o testemunho de que a esperança e a fé em Deus não significam um quê de desvalor
mas as virtudes sobre as quais o ser humano deve acolher em quaisquer tempos, sobretudo nos atuais carregados de pesados sofrimentos, de incertezas, de angústias e violência. Aqui há exemplos claros que desafiam a esperança e a fé dos nossos irmãos, especialmente os ucranianos, cujas crianças, adultos e idosos são atingidos pelos ataques mortais das poderosas armas de guerra ordenados pelo perverso ditador russo Vladimir Putin ou convertidos em refugiados noutros países humanitários. Muitos se desesperam em virtude de uma radical mudança com a família e perseverando a vida dos combates genocidas, preservando a vida dos combates genocidas, com ou sem esperança e fé, migram à procura de paz e de um novo viver feliz. Noutra forma de sofrimento atroz, estão os nossos irmãos vítimas de graves enfermidades, muitos dos quais mantêm a chama acesa da esperança e da crença no Criador. Sabe-se que, humanamente, não é fácil ter esperança e fé diante das situações gravíssimas, mas tudo provém da confiança de quem e em quem sejam depositadas essas virtudes. Deus. Em conclusão, o cristocêntrico e pedagógico poema aconselha o ser humano a seguir o Todo-Poderoso. Detentor de verve literária, o autor de Poemas que Rezei, escreve o texto Vida. Ó vida, ó viver, ó ser na existência, existir, ser como pessoa, viver no íntimo, no profundo ser. Vida que é dom maravilhosa. Vida que é dom, maravilhosa engrenagem do universo. Harmonia, perfeição, participação da fonte do ser, do existir, do viver. Vida presente de Deus. Participação na sinfonia do universo. Comunicação com o cosmos. Entrada no paraíso dos que sentem. Cheiram, falam, tocam, veem, dos que amam, odeiam, pensam, falam e cantam. Vida, imagem visível do Deus invisível. Vida, tão presente, oferta para ser vivida, em plenitude, em abundância, em partilha com os meus irmãos. Comentários. O poema Vida, contextualizado numa visão filosófico-religiosa e existencialista da concretude às coisas e aos seres humanos, nos transitórios ser e viver, com seus dons, virtudes e deslizes, os quais não só encantam o universo, mas abrem o caminho para o ingresso fascinante no chamado Éden, através da rota da felicidade. Deduz-se desse discurso filosófico o poder em vitrine. Deduz-se desse discurso filosófico do poeta em vitrine sua adesão ao célebre pensamento do filósofo Kant, o qual apregoa que o homem é pessoa porque é fim em si mesmo, isto é, tem valor autônomo e não só valor como meio para algo diverso, donde resulta a sua dignidade. Na criação da obra Teologia da Cruz, diz o letrado: Teologia da Cruz, quer arrancar a cruz, querem tirá-lo da cruz, mas sem cruz, sem sangria, sem dor, não há redenção, nenhuma redenção, não há tabor, não há ressurreição, não há salvação. Ficará tudo no mesmo, vazio, no nada, só morte e nada mais. Comentários. No místico e ontológico poema Teologia da Cruz, o escritor Pedro Teixeira
leva à convicção de que sem cruz não há salvação. Esse símbolo, digo eu, é sagrado e foi o instrumento no qual Jesus foi pregado e expirou. Nessa assertiva, o texto poético confirma que todo ser humano tem que passar pelo caminho desse madeiro, ou seja, não há salvação sem cruz. Esse símbolo sagrado foi um instrumento cruel no qual Jesus foi pregado e expirou. Nessa assertiva, o texto poético confirma que todo ser humano tem que passar pelo caminho desse madeiro, ou seja, seguir o que Deus ensina e aceitar com resignação os inevitáveis sofrimentos e provações da vida, os quais se destinam a todos os cristãos. Ela, a cruz, é o caminho estreito, através do qual se alcança a vida eterna. É a via crucis, que consubstancia o período quaresmal da existência humana e o prenúncio da eternidade, fundamento de todo ser humano. Sonhos meus, outro poema teixeiriano. Tantos sorrisos contidos, tantos gestos contorcidos, tantos gritos controlados, tantos desejos frustrados, tantas esperanças falidas, tantas lágrimas não contidas, tantos ideais fracassados, tantos desejos frustrados, tantas rosas espezinhadas, tantas vidas maltratadas, tantas faces revoltadas, tantos desejos frustrados, tantas pétalas já pisadas, tantas horas já passadas, tantos homens revoltados, tantos desejos frustrados. A primavera foi embora com cravos, rosas e flores. O outono está chegando carregadinho de dores. Tantos olhares sentidos, tantos dias não vividos, tantos pedidos negados, tantos desejos frustrados, tantos passos complicados, tantos sonhos desentendidos, tantos pés desnorteados, tantos desejos frustrados, tantas lágrimas derramadas, tantas palmas já cortadas, tantos insultos levantados, tantos desejos frustrados, tantos cabelos caídos, tantos amores traídos, tantos irmãos separados, tantos desejos frustrados. Eu já sofri muito por acreditar em sonhos frustrados, até aprender que sonhos não se frustram, apenas acontecem em um tempo determinado. Não por mim, mas por Deus. O que frustra nosso coração são os nossos planos e as nossas expectativas. Esta mania que temos em querer que tudo aconteça do nosso jeito e no nosso tempo é a nossa impulsividade em avançarmos demais e nos atropelarmos nos medos, nas dúvidas, nas insatisfações, no desespero de querer tanto. E esquecermos que há tempo para tudo debaixo do céu. Aprendi a não planejar tanto, mas permitir viver o hoje, o agora, abraçar com vontade as coisas bonitas que me cercam, valorizar as pessoas que me cercam, com a vontade, as coisas bonitas que me acontecem, valorizar as pessoas que me cercam e as coisas que tenho, colher sorrisos por aí, aproveitar tudo que posso, sabendo que tudo isto não volta, que o amanhã é incerto e que sonhar vale a pena, sim, mas acreditar no tempo de Deus para cada coisa em nossa vida vale muito mais. Comentários. Colhe-se deste poema intitulado Sonhos
uma realidade sombria, que as pessoas imersas nos dissabores da vida perderam a esperança e o sentido do bem viver, que se alicerçam na felicidade terrena preparatória da plenitude eterna. Digo que este escrito sugere que a causa da frustração do coração são os planos e as expectativas não alcançadas. O ser humano está habituado a desejar que tudo se realize no seu tempo e ao seu gosto. Desprezando a limitação do eu, é impulsivo, exigente e, de quando em quando, sem humildade. As realizações só acontecem se e quando Deus onipotente, onipresente e onisciente consente. Não se deve esquecer que os desígnios do Criador são insondáveis. No mundo atual, como seria saudável que os homens não absorvessem os sonhos irrealizados, fossem curados dos albores doloridos, das ambições desregradas, dos desejos frustrados, dos amores traídos, das esperanças que encolhem, das lágrimas incontidas, das ideias fracassadas e nesta interpretação dos mares tenebrosos da vida que inundam e sufocam as criaturas e frustram os planos dos corações. O poema Sonhos insinua que está na hora do homem transformar a vida na essência da beleza do ser, superando todos os maus sentimentos e agruras, vivendo hoje com fé, solidariedade e alegria, valorizando com um fraterno abraço e um sorriso o amor aos seus semelhantes. Ressignificar a vida é um necessário processo de autovalorização. O último poema, Seu Antônio. Eu ouvi Seu Antônio falando na rádio. Eu ouvi Seu Antônio sem ódio, sem rancor, com fé, esperança e amor. Eu vi Seu Antônio morrendo de fome, pedindo carinho, pedindo amor. Eu vi Seu Antônio com a pureza d'alma, com a prudência de um velho, com a simplicidade de uma criança, com a sabedoria de Deus no seu coração. Eu vi Seu Antônio e tive vergonha. Olhando meu carro, sentada à minha mesa, farta, deitado no meu colchão ortopédico, dormindo na minha casa bem coberta, eu vi Seu Antônio e pensei nas injustiças do mundo, na ingratidão dos homens, na loucura do ter e na doidice das divisões. Eu vi Seu Antônio e chorei com as pessoas, cortando a cana, bebendo seu caldo para não morrer de fome. Na minha mesa, frango, arroz, feijão e sobremesa. Na mesa de Seu Antônio, água com sal, rapadura com água, bredo com farinha. Eu vi Seu Antônio, alma pura e simples, pedindo carinho e amor, justiça e compreensão. Eu vi Seu Antônio e preparei para pensar na burguesia desenfreada, na fartura desperdiçada, na loucura disfarçada. Eu vi Seu Antônio e lembrei-me de Jesus pregando a mensagem do reino, a fraternidade dos homens, a alegria da vida, a justiça na terra. Eu vi Seu Antônio e rezei por ele, pelos meus irmãos famintos, que só pedem carinho, amor e justiça. Comentários. Nesta percepção, registro que o poema lírico em comento consolida um chamamento à paz, à caridade, à ascese e demais virtudes inerentes ao homem. Além disso, é um texto poético que expõe os paradoxos da vida, isto é, de um lado, Seu Antônio, um ser humano bom, com alma de criança, que abrigava no coração puro a fé e esperança e, sobretudo, Deus. Vivia na miséria, mendigando alimento, carinho e amor.
Era um homem sábio, prudente e desprovido dos maus sentimentos, do ódio e rancor. Do outro lado, recorda a reflexão teixeiriana, o contrastável bem-estar dos outros seres da sociedade. Mesa farta, automóvel, aposentos confortáveis, etc. Confessa o escritor de Skoll que, envergonhado, olhando seus bens materiais, refletiu a respeito das injustiças e da ingratidão do mundo, pessoas ávidas pelo ter. Divinamente iluminado, este discurso poético lembra as pregações de Cristo, exortando o ser humano para visualizar as verdades da fraternidade, da justiça, da paz e do contentamento. Hoje, existem muitos Antônios à margem de uma sociedade justa e fraterna. Será que Jesus não estava representando seu Antônio? Limitada ao tempo, não podendo mais me estender nos simples comentários sobre o conteúdo dos belíssimos textos, a exemplo de Santa Teresinha, Santo Antônio, São Francisco de Assis e demais obras produzidas no Poemas que rezei, sugiro ao caro leitor um olhar deleitante a respeito da magnífica produção literária, que se reveste de um lindo acervo de textos religiosos filosóficos, místicos, líricos e catárticos. Conclusão: nosso querido homem escritor ostenta elevado grau de conhecimento intelectual, sensibilidade cristã, humana e filosófica. Com essa inspiração, produz relevantes temas que permeiam a humanidade, personificando as artes literárias, sempre vivendo seu frutífero decanato, com as letras pelas letras e para as letras, Monsenhor Pedro Teixeira enaltece nossa Academia Alagoana.